Se caso não der para você vir durante a semana, pode acessar o canal Missionário Edivânio. Aí você encontra todas essas ministrações que eu irei colocar, mais algumas outras que eu já coloquei. Então eu fiz esse canal para que pudesse divulgar a palavra de Deus. E se temos que divulgar algo nas redes sociais, é o nome do Senhor, a palavra de Deus, para que Jesus volte logo. Amém. Então, foi um método aí que eu achei para poder usar as redes sociais e divulgar para que Jesus logo volte nas nuvens do céu. Amém? Amém. Então, nós iremos dar início e hoje nós iremos falar sobre amar é sacrificar. Então vamos entender um pouco sobre esse tema, tá bom? Antes, feche seus olhos e juntos nós iremos orar ao nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque iremos abrir a Tua Palavra e pedimos a direção dos altos céus. Que o Teu Espírito nos ajude, nos capacite, nos abençoe, nos proteja, Senhor, e também nos prepare para a breve volta de Jesus. Que tudo que iremos ouvir, pedimos a Tua ajuda para pôr em prática em nossas vidas. Com a Tua ajuda, Senhor, temos a certeza que estamos nos preparando para o céu. Nos abençoe, abençoe também os meus irmãos que estão através deste canal, ouvindo a Tua voz, que todos sejam abençoados em nome e por amor de Jesus. Amém? Quando nós falamos de amor, amar é sacrificar, que é o tema de hoje, o primeiro tema dessa semana jovem. Quando nós falamos desses dois nomes, eu creio que vem um verso bem popular na palavra de Deus e bem conhecido, que é o livro de João, por enquanto não precisa abrir, que é bem conhecido. O livro de João, capítulo 3, o verso 16, todos sabem, né? De cor esse verso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá bom? Então, amar é sacrificar. Então vem logo esse verso na mente, porque esse verso diz que Deus amou o mundo de uma certa maneira que você não consegue compreender o amor de Deus ao dar ou entregar o seu Filho para se sacrificar por amor a você. Olha que coisa. Só que a vida de Jesus, irmãos, não foi nada fácil. O nascimento de Jesus, desde o nascimento, já não foi fácil. A sua caminhada rumo ao sacrifício na cruz do Calvário. Nós sabemos que, também por enquanto, não precisam abrir, lá no livro de Mateus, no capítulo 2, nós sabemos que alguns magos foram visitar o recém-nascido rei dos judeus. E ao chegar em Jerusalém, esses magos perguntaram para o rei Herodes, aonde está o rei? E o rei Herodes, ele questionou os homens da época se eles sabiam do nascimento de algum rei, porque ele mesmo não sabia, o rei Herodes. Então ele questionou. Além de questionar, ele ficou revoltado, porque estava nascendo ali na sua cidade um rei que ele não sabia quem era, nem as pessoas ao qual ele chamou, os sacerdotes, também não sabia exatamente a época do nascimento de Jesus, apesar que eles citaram uma profecia do nascimento do Messias, mas não sabia que naquele momento estava nascendo o Messias. Com essa revolta, o rei Herodes faz o quê? Ele assina um decreto ao qual todas as crianças abaixo de 2 anos morressem. Então o nascimento de Jesus já não foi fácil, desde o início até a caminhada na cruz do Calvário, e aí você sabe o desenrolar da história, porque tudo aconteceu, mas Jesus venceu, morreu, ressuscitou e hoje vive por toda a eternidade. Tá bom? Mas tem um relato também sobre uma comparação com Jesus, ou com o seu percurso até a cruz, ou com a sua missão. Tem um personagem no Antigo Testamento,
muito conhecido, que ele também representa um libertador. E algumas coisas que aconteceu com esse personagem no Antigo Testamento, poderemos comparar com o que aconteceu com Jesus. Olha só, agora podem abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 2. Nós iremos ler sobre esse personagem que se chama Moisés. Está aí Êxodo 2. E iremos começar justamente aí com o seu nascimento. Êxodo 2, a partir do verso 1, nós iremos ler até o verso 10. Êxodo 2, do 1 ao 10. Êxodo 2, do 1, do verso 1 ao verso 10, todos encontraram? Podemos ler? Vamos lá. Primeiro verso diz assim, verso 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Verso 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Verso 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Verso 5. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. O verso 6, abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Verso 7, então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? O verso 8, respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. O verso 9, então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-me, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. O verso 10 e o último diz, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Só até aí. Lembram do que nós falamos lá em Mateus 2, do nascimento de Jesus? Aqui nós começamos também com uma história que representa muito bem a trajetória de Jesus, e começamos a ler Êxodo 2, o verso 1 ao 10, que fala do nascimento de Moisés, tá bom? Para você entender o nascimento de Moisés, nós precisamos voltar um pouco na história, tá bom? Eu vou só contar um pouco do relato, mas não precisam abrir porque também é muito conhecida a história. Mas para você entender a história de Moisés, o nascimento de Moisés e a dificuldade que houve no nascimento, como houve também no nascimento de Jesus, nós iremos contextualizar a Bíblia a partir da história de Abraão, tá bom? Que é bem conhecida. Olha só, lá no livro de Gênesis, capítulo 12, Deus diz assim para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí o verso 2, ele diz, o Senhor diz, farei de ti uma grande nação, e iria abençoar aquela nação. Isso é o capítulo 12 de Gênesis. Nós vamos contextualizar para chegarmos aonde? No nascimento de Moisés, tá bom? Só segura aí. Capítulo 13 de Gênesis diz que houve uma contenda entre os servos, os empregados de Abraão e do seu sobrinho Ló.
Nessa contenda, eles se separam. Vocês sabem da história, no capítulo 13, tá bom? Ló prefere ficar ali nas campinas do Jordão, cidade de Sodoma, próximo de Gomorra, enquanto Abraão vai para um outro lugar. Nessa separação, o capítulo 14 de Gênesis diz que havia guerra entre alguns reis ali naquela região. Por isso, invadiram a cidade de Sodoma, levaram o seu sobrinho Ló como prisioneiro e todos os bens de Ló. Certo? Estou contextualizando aqui o que está nesses capítulos, depois você só comprova lá se é isso mesmo. Tá bom? Levaram. Só que a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 14, que Abraão ficou sabendo disso, e ele fez o quê? Ele reuniu 318 homens e foi resgatar o seu sobrinho Ló. E trouxe de volta. Além de trazer de volta o seu sobrinho, a sua família, ele também diz que Abraão também trouxe todos os bens de Ló de volta e está tudo certo. Foi a guerra. Abraão foi lá, com 318 homens. Aí o capítulo 14 encerra dizendo que Abraão deu dízimo e assim se foi. Tá bom? Só que o capítulo 15, ele começa dizendo o seguinte, Deus dizendo a Abraão, Abraão, não temas, eu serei o teu escudo, eu sou o teu escudo. Olha só, Abraão estava vindo de uma guerra, e Deus, para acalmar Abraão, disse assim, Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo. O seu galardão, Abraão, será sobremodo grande. O que é que Deus quis dizer com isso, irmãos? Abraão, não temas. Fica tranquilo, filho. É guerra, eu sou o teu escudo. Mas a tua recompensa, ou galardão, será sobremodo grande. Aí no capítulo 15, irmãos, Abraão questiona Deus. Pensou Abraão, como pode ser eu, uma grande nação, abençoado, se eu não tenho filho? E o único que pode herdar a minha herança é o meu servo Damasceno Eliezer. Aí Deus disse assim, Abraão, deixa eu te lembrar uma coisa, do que eu prometi lá no capítulo 12, que tu serás uma grande nação. Não é do teu servo Eliezer que vai vir a tua herança. Abraão, chega aqui, filhinho. Vamos lá fora. Aí mostrou o céu para Abraão estrelado. Disse assim, está vendo essas estrelas? Se é que tu pode contá-las, assim vai ser a tua posteridade ou a tua geração. Entendeu, irmãos? Que nós aprendemos que quando Deus promete, Ele cumpre. Se Ele está prometendo algo para você, Ele cumpre, irmãos. A palavra de Deus não volta vazia, não volta atrás. Se Ele está prometendo para você, tem promessas na sua vida, Ele há de cumprir. Amém. Entendeu? Há de cumprir. Só que Ele disse no capítulo 15 para Abraão, deixa eu só te falar algo também sobre essa geração. Essa geração, Abraão, que vai ser como as estrelas do céu, vai ser imensa a partir de ti, do teu filho, e não do teu servo Eliezer, do teu filho. Deixa eu só te falar uma coisa. Ela também vai ser peregrina em terra alheia, e vai ser afligida. Está tudo aí no capítulo 15, tá bom? Aí Abraão prestou atenção, peregrina, e Deus disse assim, digo mais, vai ser por 400 anos. Mas Abraão, presta atenção no que eu te falar agora, anota aí, Abraão, presta atenção que você vai passar de geração em geração. Mas Abraão, eles vão ser peregrinos, cativos, prisioneiros por 400 anos. Mas só te dizer uma coisa, na 4ª geração, eu vou levantar um libertador para resgatar o meu povo. Deus prometeu, irmãos, um libertador. Agora eu imagino o outro lado da história. O outro lado, presta atenção, o contexto. No outro lado da história, Satanás também ouviu a promessa de Deus, sim ou não? Sim. Sim, Satanás ouviu, irmãos. Agora eu fico imaginando, Satanás reunindo os capetinhas, ou os demônios, e dizendo assim, olha, anotem aí.
Porque Deus disse que vai levantar um libertador. E é quando mesmo? Os capetinhas. Não, vamos anotar. Na quarta geração. Os capetinhos. Opa, então vamos esperar. E quando estiver próximo da quarta geração, iremos dificultar esse negócio aí. É assim que os demônios trabalham, irmãos. Deus, ele promete algo na tua vida. O que o diabo vai fazer? Ah, tranquilo. Ah, deixa acontecer. É assim que faz? Não. O que o diabo vai fazer? Vai atrapalhar. Deus tem promessas na sua vida, sim ou não? Sim. Você que é jovem, cheio de talento, cheio de dons. Deus tem promessas na sua vida, sim ou não, filho? Sim. Tem. Eu vou ter que pendurar as chuteiras. Pode ser que eu não pregue, né? Daqui a 10, 20 anos, não sei. Pode ser que vocês que cantaram aqui não estão cantando mais. Quem vai fazer isso, irmão? A geração que está vindo. É verdade? Pode ser que a minha saúde não dê condições mais de eu sair para levar o Evangelho, dar estudos bíblicos. Quem vai fazer isso? Vocês. Deus tem promessa para vocês, sim ou não? Sim. Sim. Mas o diabo ouve, sabe disso, sim ou não? Sim. Sim. Lá em Apocalipse capítulo 2, no finalzinho do verso 10, diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. O diabo sabe disso, sim ou não? Sim. Sim. Ele vai atrapalhar, sim ou não? Sim. Sim. Quando o diabo ouviu Deus falar para Abraão: Abraão, vocês vão ser peregrinos por 400 anos. E na quarta geração eu vou levantar um libertador e vou resgatar vocês de lá. Entenderam? Aí o diabo disse: opa, anota aí, pelo amor de Deus. Os capetas, anota aí os capetinhos. Irmãos, é assim. Aí os capetinhos anotando tudo. Aí começaram a esperar. Então vamos aqui calcular, porque os diabos, os capetinhos, os demônios também calcularam, viu, irmão? Eu estou falando isso para você entender a Bíblia, para você prestar atenção no que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz assim, ó: Jesus voltará, todo o olho o verá. O que é que eu tenho que fazer, irmão? Ficar atento. A Bíblia está dizendo que meu olho vai ver. Se for na minha geração, eu vou ver. Entende? Então eu tenho que ficar atento. Ai, tem sinais e sinais. Mas quando este evangelho do reino for pregado por todo mundo, então virá o fim. Então é esse sinal que eu tenho que estar de olho. O evangelho está sendo pregado. Opa, Jesus está próximo. Entenderam? Aí o diabo e os capetinhas, os demônios, começaram a se reunir, a anotar e esperar qual geração? A quarta. Para eles poderem trabalhar contra a promessa de Deus. Mesmo sabendo que ele não iria conseguir, mas ele vai tentar. Entendeu? Olha só. Primeira geração depois de Abraão. Quem que é? O filho de Abraão. Quem que é o filho de Abraão? Isaac. Primeira geração. Aí nasceu Isaac. Entenderam? Aí os capetinhos começaram, opa. Aí começou a riscar nas cadeirinhas dos capetas lá. A primeira geração. Essa já foi. Vamos esperar a segunda. Mas é assim mesmo. Vamos esperar a segunda. Aí quem é a segunda geração? Os filhos de Isaac. Lembram deles, os famosos? Os gêmeos? Jacó e Esaú. E a descendência veio de quem? Do mais novo, Jacó. Lembram da primogenitura? Vendida. Jacó enganador. Fugiu. Mas veio de Jacó. Porque era a promessa de quem? De Deus. O anjo falou para Rebeca. Então, os capetinha foi na caderneta de novo. Opa! Segunda geração. Vem a terceira geração, irmão. Quem é a terceira? Os filhos de Jacó. Lembram de José no Egito? Ali era a terceira geração. Aí, irmãos, olha que interessante. Chega em Êxodo, capítulo 2, nós lemos, não foi? Sim. Chega em Êxodo, capítulo 1, começa dizendo que José e os seus irmãos e toda aquela geração, qual que era a geração mesmo? Terceira, faleceu, morreu. Mas o povo de Deus começou a se multiplicar e ficar o que, irmão? Forte. Aí o capeta disse assim: opa, calma aí, vamos reunir a capetada toda de novo. Calma aí, ó, estamos na terceira geração. A terceira geração morreu. Vai surgir qual geração agora? Qual foi a promessa que Deus fez em Gênesis 15? Que na quarta geração ia levantar um libertador para resgatar o povo que estava no Egito há 400 anos como escravo.
Entenderam até aí? Aí o diabo reúne aquela capetaiada toda. Veja vocês. Vejam aí em que geração estamos. Os capetinhos disseram, riscamos a segunda, a primeira, riscamos a segunda. A terceira, José já desceu a sepultura, está surgindo a quarta. Aí o capeta disse assim, o chefão lá, disse assim, vocês não perceberam que estamos a quarta? Vocês perceberam que a palavra de Deus está dizendo que eles são fortes, estão se multiplicando? O que foi que Deus falou lá em Gênesis 12 para Abraão? Os capetinhas disseram, não, disse que ia ser abençoado, ia ser uma grande nação. Vocês estão vendo? Me tragam planos para eu destruir esses planos de Deus, que eu não quero que nasça um libertador. Vamos dificultar a promessa de Deus. Aí surgiu um capetinho com uma ideia genial, não, diabólica. Saiu um capetinho com uma ideia diabólica. Sabe aquele funcionário do mês? Era esse capeta. Lá em Êxodo 1, eu estou falando, o contexto é Êxodo 1 agora. Aí veio esse capetinha e disse assim, opa, tem uma ideia. Aí Satanás disse assim, se levante, filhinho, vem até aqui, me diga a ideia. Diga uma ideia, por que não influenciar Faraó? Porque o contexto de Êxodo 1 diz que o Faraó que conhecia José tinha também falecido. E tinha surgido um outro Faraó que não conhecia José. Aí o capetinho que ganhou o prêmio do funcionário do mês, com a ideia, qual que era a ideia dele? Vamos colocar na mente de Faraó e vamos oprimir esse povo, porque deles havia um libertador, como disse o Senhor na sua promessa. Aí Satanás disse assim, opa, que ideia diabólica. Vem aqui, filho, funcionário do mês. A foto dele lá. Funcionário do mês. Boa ideia? Boa ideia. Olha só. A Bíblia diz, lá em Êxodo 1, que Faraó, ele oprimiu sim o povo de Deus. Mas a Bíblia também me diz que enquanto mais ele oprimia, dobrava o serviço do povo de Israel, do povo de Deus, os hebreus, mais ainda ele se fortalecia e se multiplicava, irmãos. Aí Satanás disse, calma aí, vamos reunir de novo. Vai que tem um outro funcionário no mês. Vamos reunir de novo? Reúne a petaiada toda. Satanás, vamos trabalhar, gente. Vamos dificultar esse negócio aí, porque esse povo parece formiga, mata a unha, parece 10. Parece abelha, né, irmão? Já matou a abelha? Mata uma para ver. Vê o resto todo dia atrás. Comparando com um time de futebol aí fora, né? Que tem tudo quanto é lugar, torcedor, né? São fiéis até, né? Em tudo. Pensa, em todo lugar tem esse povo. Satanás disse assim, eu quero ideias. Aí se levantou um outro funcionário do mês. Uma outra ideia diabólica. Qual era a ideia? Matar todos os meninos, só meninos, porque se o libertador iria ser levantado, tinha que ser menino, um homem. Então matar todos os meninos que nascessem dos hebreus. Não foi isso? Aí o capeta disse, tinha ideia diabólica, você também vai ser um funcionário do mês. Pá, a foto dele lá. Entenderam? Existia uma promessa, o diabo começou a dificultar. Nessa ideia diabólica que esse capetinho ganhou nesse mês, com essa outra ideia, o que acontece, irmãos? As hebreias, as parteiras, elas não obedeceram a ordem. Elas deixavam viver os meninos. E Deus as abençoou. Meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, olha só. O diabo reuniu de novo a capetaiada de novo. E disse assim, eu quero outra ideia. Aí veio o outro funcionário do mês. O que o diabo mais tem é funcionário do mês. Com muitas ideias. Ideias diabólicas. Tá bom? Para trabalhar o quê? A tua vida, os teus planos, os planos de Deus. O que mais tem funcionário do mês? Lembram que ele foi expulso do céu com ele até essa parte dos... Até essa parte. Imagina. Tem muito funcionário, irmão, do mês. Tem muito capetinha trabalhando.
Aí a outra ideia, a terceira, foi o seguinte: já que a gente não consegue matá-los ali no nascimento, o outro capetinha deu a ideia de fazer o quê? Pegar os meninos e jogarem aonde? No rio. Porque o rio Nilo, irmãos, era um rio muito perigoso em alguns pontos do rio. Tinha muitos crocodilos no rio, ou leviatãs, como diz a Bíblia, tá bom? Então, se uma criança fosse rio abaixo, se não morresse nas correntezas, ia morrer como? Os crocodilos, ó, comendo, devorados. Aí o capetinha, nesse mês, ele também ganhou o prêmio do mês. O que eu quero dizer com isso? Meu amigo, a promessa que Deus tem na sua vida, o diabo, ele vai tentar impedir. Mas os planos de Deus são perfeitos. O diabo não tem poder de ir contra o que Deus planejou na tua vida. Se Deus disse para Abraão que dele seria uma grande nação, seria e foi uma grande nação. Se Deus prometeu para Abraão que iria levantar um libertador, está aqui o libertador no capítulo 2 de Êxodo. Moisés nasceu em condições, irmãos, que não poderia ter nascido naquela época. A Bíblia diz, onde nós lemos em Êxodo 2, a partir do verso 1, que Moisés era um menino bonito, lindo, e a sua mãe só pôde escondê-lo por 3 meses. Depois, Joquebede, que é a sua mãe, fez um cesto, calafetou com betume e piche. Essa mulher, irmãos, eu percebo assim, olha os planos de Deus como são perfeitos contra o que o diabo está fazendo. O diabo pode reunir capetinha, pode ter comissão no inferno, pode fazer o que quiser, mas contra os planos de Deus, ele não é maior. Deus levantou um casal chamado Arão e Joquebede. Essa mulher, irmão, é impressionante o talento dessa mulher. Sabe por quê? Essa mulher devia ser uma engenheira civil da época. Essa mulher deu banho nos engenheiros da época. Mas essa mulher tinha habilidade, porque Deus colocou na mente dela essa habilidade para proteger o libertador. E ela protegeu só por 3 meses, depois ela teve que fazer o que Deus pediu. Os mesmos materiais que ela usou foram usados na arca de Noé. Entende, irmãos? Porque Deus é Deus. Deus não vai deixar o diabo tirar a tua bênção se você for fiel até a morte. E mesmo que você morra, quando Jesus voltar na manhã da ressurreição, Ele vai chamar pelo teu nome e dizer: venha, filho, porque a coroa da vida te espera. O teu galardão será certo. Entende? Joquebede coloca, irmão, eu fico impressionado com o que nós lemos. Eu fico impressionado com os planos de Deus. Você que entrou nessa manhã dizendo que é infeliz, que ninguém te ama, que ninguém olha para você, que você foi esquecido, que você foi largado, e que você vem na igreja e ninguém te cumprimenta, que está de canto, não quer trabalhar, não quer fazer mais nada, não quer saber de Deus. Eu tenho um recadinho para você. Deus tem uma promessa na tua vida, filho. E mesmo que o diabo está desanimando você, Deus está te dando uma injeção de ânimo. Como o Espírito Santo diz assim: eu te amo, filho. O que eu fiz na cruz do Calvário foi por você. Você é importante para mim. Deus te escolheu, filho. Deus te escolheu. Deus escolheu Moisés, e os planos do diabo não poderiam ser contra os planos de Deus. Compreenda isso, irmãos. O diabo pode reunir o inferno todo se ele quiser, mas Deus é maior. Deus é maior. Se preciso for, Ele reúne o universo ao qual Ele criou para vir te ajudar. Ele move o universo, irmãos. Pôs na mente de Joquebede, faz isso. Mas olha só o plano. Joquebede coloca o menino Moisés, 3 meses de vida, rio abaixo. Muitos perigos no rio, mas confiando no plano de Deus. Aí, irmãos, os anjos de Deus, diz a serva do Senhor, que guiava aquele cesto, eram os anjos de Deus. Mas também iria guiando ou olhando o cesto a sua irmã, a pequenininha, Miriam. Agora, o que eu fico impressionado é
cara de pau de Miriam. Não é verdade, irmão? Então, menina, cara de pau. Se tivesse um prêmio do mês, na época, como cara de pau, ela ganhava. Olha só, ela começa a acompanhar o cesto, rio abaixo, aí ela vê a filha de Faraó se banhando. Aí ela chega na filha de Faraó, como ninguém quer nada, né? Olha que menino lindo! E era bonito mesmo. Pensa. Isso é uma raridade também, tá bom? Alguém nascer bonito hoje é raridade, irmão. Eu vou contar um segredo para vocês. Não vai ser segredo porque está acabando, mas meu filho sabe. Meu filho nasceu feio, pensa. Pensa no menininho feio. Cabeça amassada, um buraco na cabeça que eu pensei que não ia cobrir nunca aquele buraco. Quando eu entrei lá no hospital, aí a minha esposa com ele no colo, a enfermeira do lado, aí eu entro para visitar o meu filho, não, minha esposa não estava com ele no colo, a minha enfermeira estava com ele no colo. De tão feio que o menino era. Para não assustar minha esposa. Aí, eu entro no hospital, aí a enfermeira diz assim, olha, esse que é o pai. Não, primeiro eu entro e procurei o meu filho. Não, eu fui ver um filho bonito. Aí eu entro, quando eu chego no hospital, aí a minha esposa me cumprimentou, eu falei, você tá bem, filha? Aí eu, alegre, né? Falei assim, nossa, o menino deve estar tomando banho, sei lá. Aí eu fiquei ali, aí a enfermeira atrás de mim falou assim, olha, esse que é o pai. Aí a minha esposa falou, eu falei, cadê meu filho? Aí eu olhando para essa mulher, me assustei. Aí eu falei, não é possível, não é possível. Aí a enfermeira também é cara de pau. Falou, olha, a cara do pai, mentira. Não era a cara do pai, mentira. Tem gente que mente, né? Mente na cara dura. Eu acho que era para agradar o pai, que estava preocupado, nervoso. Na cara do pai, quando eu olhei para o menino, não era possível. Mentira. Aí depois de muita oração, agora ele está bonito, tá? Né? Oração, joelho no chão, pedindo a Deus. Vamos voltar para a cara de pau do Miriam. Aí Miriam, galinha de pau, né? Chega na mãe, na filha de Faraó. Aí diz para a filha de Faraó. A filha de Faraó, ela tem um nome, você sabe, né? A filha de Faraó, ela tem um nome. Não está na Bíblia, mas pesquisas, né? Você descobre o nome da filha de Faraó. O nome da filha de Faraó é Hatshepsut. Olha, bota aí se você quiser colocar nos seus filhos aí daqui pra frente. Tá bom? O nome da filha de Faraó era Hatshepsut. Isso, vamos repetir, fica legal. De novo. Hatshepsut. Tá bom? Hatshepsut. Tá bonito, hein? Você agora vai esquecer mais. Aí a cara de pau de Miriam, a carinha de pau de Miriam, chega na Hatshepsut e diz assim, olha, eu conheço alguém que pode cuidar da criança. E essa mulher, ela tem leite, e tudo que tem lugar da casa tem leite. Tem muito leite para dar para essa criança. Aí Hatshepsut disse assim, então me chame essa mulher. Aí a Joquebede chega. Agora a Joquebede também né? Se tivesse um prêmio também para cara de pau, era outro, né? Aí Joquebede chega e diz assim, olha para o menino, é bonito mesmo, né? Deve parecer com a mãe, né? Imaginou. Estou imaginando, tá bom? Contextualizando aqui. Aí Joquebede chega, olha para a criança e diz assim, eu cuido. Vai me dar um trabalhozinho, mas eu cuido. Aí a Hatshepsut disse assim, que é a filha de Faraó, disse assim, você cuida? Quando? Quanto a senhora paga? Eu imagino, viu, irmão? Tá na minha, eu estou imaginando, olha só. Aí Hatshepsut disse assim, o salário tá bom para você? Aumente mais um pouquinho, por favor. Estou imaginando. Aí Hatshepsut disse assim, 2 salários, não tem salário, mas o ticket, né, vale refeição e tudo mais. Aí Joquebede disse assim, deixa comigo, eu cuido desse menino. Tem leite de sobra aqui mesmo. A Bíblia, né, os profecias relatam, dizendo que aos 12 anos, Joquebede leva Moisés ao palácio. Tem alguma semelhança aí com Jesus, senhor? Jesus, o libertador. Jesus sofreu no nascimento também. Moisés, o libertador. O seu nascimento já não foi fácil, porque era uma promessa de Deus. Moisés, aos 12 anos, foi para o palácio de Faraó para ser o próximo Faraó. Jesus, aos 12 anos, estava onde mesmo, não? No templo. Tem semelhança ou não tem? Tem 2 libertadores.
Alguns até dizem que Jesus é um tipo de Cristo, o seu libertador. Agora, olha o contexto. Por que a filha de Faraó quis criar Moisés? Por quê? Simples. Eu vou contextualizar aqui de novo. Hatshepsut, filha de Faraó, ela não tinha filho homem. Não tinha filho homem. Entende? Hatshepsut era casada com Tutmés, ou Tutmoses. Tá bom? Vou chamar de Tutmés. Era casada com Tutmés II. Hatshepsut era casada com Tutmés II. Só que ela não tinha um filho homem que fosse o próximo faraó. Aí o que acontece? Tutmés, que também tem outros nomes aí, tá bom? A tradução às vezes vai variando, Tutmoses e outros nomes. Hatshepsut, casada com Tutmés II. Tutmés II traiu Hatshepsut com Ísis. Desta traição nasce um filho, um homem. Tutmés III. Hatshepsut pedia nessa época aos deuses do Egito para ter um filho homem. E qual era o Deus que ela pedia? O Deus Nilo. Hatshepsut orava ao Deus Nilo: ó Deus Nilo, me dê um filho homem para que possa ser o próximo faraó. Entende, irmãos? E o que ela vê agora no rio? Um menino. E ela pensa o quê? É presente dos deuses. É ele mesmo. É esse menino que vai ser o próximo faraó. Entendeu a história? Ela não queria que o filho da traição, Tutmés III, fosse faraó. Acabou sendo, tá bom? Por quê? Porque quando o faraó, o pai de Hatshepsut, morre, ela assume o Egito. E na história do Egito, ela é a primeira mulher a ser faraó do Egito. Você pode pesquisar depois. Ela é a primeira mulher, Hatshepsut. Hatshepsut, ela é faraó, mas também ela morre. E quando Moisés cresce no Egito, no palácio para ser o próximo faraó, que ele faz a besteira lá de matar o egípcio, esconder na areia, ser descoberto, fugir para Midian, e lá em Midian passar 40 anos, constitui sua família, se decepciona com a missão de ser o libertador. Aí Deus vai lá, fala com Moisés, Moisés volte, se apresenta a Moisés a sarça ardente, diz: Moisés, tira a sandalinha dos pés, filho, que o negócio aqui é do meu jeito, a terra que tu pisa é terra santa, Moisés. Mas eu quero que você volte, porque o meu povo está nascendo afligido. E quando Moisés volta, Hatshepsut também tinha morrido. E quem era o rei do Egito? Tutmés III, aquele que cresceu junto com Moisés, o filho da traição, filho de Ísis, com Tutmés II. Era um amigo de Moisés. Quando ele volta, aí o contexto você já sabe qual que é. Tá bom? As conversas, falar do seu coração e tudo mais. Mas o que eu quero dizer, irmãos, o que tem que ficar na minha e na sua mente, que o diabo quer atrapalhar os planos de Deus. Só que você é muito importante para Deus. Se Deus prometeu para você que você vai ser um varão de renome aqui dentro, o diabo pode reunir o capeta, capetinhas, Satanás, os demônios do inferno, quem ele quiser. Ele pode tentar, mas se você estiver sobre o escudo de Deus, Deus há de te proteger. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Agora, o que acontece na igreja hoje, irmão? A gente não pode machucar a unha do dedinho que já não quero mais. Lembre-se do que Moisés passou, irmãos. O nascimento desse homem aqui já foi difícil. Pode ser que eu esteja falando para alguém que também está sofrendo nas mãos de Satanás. Quando eu me coloquei nas mãos de Deus, há 15 anos atrás, irmão, eu comi o pão, os tapetinhos amassou. E até Jesus voltar, irmãos, é assim. Porque quanto mais se aproxima do tempo, lembre-se que o diabo conhece as profecias.
Ele sabe que o seu tempo é curto. Ele sabe que Jesus está voltando. Ele não quer que você se dedique na obra de Deus. Ele vai impedir, ou vai tentar impedir. Quando eu conheci a mensagem há 15 anos atrás, o diabo começou, irmão, a apertar de um lado, apertar do outro. Fui ameaçado, colocaram uma arma na minha cabeça. Eu ia falar um abençoado, não. Sei lá, um enviado do capeta. Essa é a verdade. Colocou a arma aqui na minha cabeça e disse assim: você vai morrer, vagabundo. E, irmão, deu uma revolta aqui dentro. Saí todo dia para trabalhar e ainda me chamou de vagabundo. Olha como o diabo é. Eu senti aquela arma, irmãos, o gatilho sendo puxado. Meu amigo, quando você se coloca nas mãos de Deus, a Bíblia já te orienta: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque aquele que também sofreu nesta terra venceu para fazer de você um vencedor. Você é importante para Deus. Deus, amar é sacrificar. Se Deus te amou e deu o seu filho para se sacrificar por mim e por você, por que eu e você não podemos passar por alguns apuros aqui nessa terra? Por que não? Por amor a Deus, por amor à igreja, por amor ao meu próximo. Por que não, irmãos? Você é importante para Deus, filho. Deus, Ele te conhece, não é de agora não. Se você está aqui nesta manhã, se você vai vir nesta semana, Deus sabe se você vai vir. Deus sabe o que o diabo vai fazer durante a semana para você não vir. Deus sabe de tudo. Mas Deus vai te dar a oportunidade para ver se é isso mesmo que você quer vir. Deus vai abrir passagens aonde não tem. Mas se você desistir no primeiro, irmãos, Deus Ele vai te respeitar. Se Moisés desistisse dos planos de Deus, lá em Midian, lá no deserto, com a sua família, se ele desistisse dos planos de Deus, com certeza nós estaríamos dizendo aqui, nesta manhã, que a história de Moisés terminava diferente. Como? No museu, lá no Cairo, como uma múmia, faraó do Egito. Mas Moisés não desistiu dos planos de Deus, irmão. Por isso que Moisés se encontra onde agora? No céu, diz a Bíblia. No céu. Por isso que o diabo lutou contra Deus para pegar no corpo de Moisés. Mas Miguel, o príncipe dos príncipes, estava do lado de quem? De Moisés. Então não desista dos planos de Deus. Você é importante para Deus. Faça de tudo para vir, irmãos. Faça o seu melhor para vir e servir a Deus. Quando você entrar neste lugar, lembre-se que há um Deus no céu que te conhece muito antes de você nascer. Amém, Senhor. Deus, Ele te ama. Deus, Ele fez o que pôde fazer. E até o que não, se fosse algo que Deus não pudesse, Ele ia fazer, porque Ele te ama. Amém. Eu vou ler só mais 2 versos para a gente encerrar. Só mais 2. E olha como Deus é importante para você e você é importante para Deus. Principalmente você é para Deus. Abre um livro de Jeremias. Jeremias. Capítulo 1. Olha o que Deus falou para Jeremias. É o que Deus está falando para você nesta manhã. Jeremias. Capítulo 1. Verso 5. Jeremias 1, verso 5. Podemos ler? Amém. Diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Deus disse assim para Jeremias: Jeremias, eu te conhecia, Jeremias. Eu te conheci, Jeremias, bem antes do ventre da tua mãe. Bem antes. Deus já conhecia Jeremias. Deus, Ele te conhece bem antes, sim ou não, irmão? Sim. O que é antes? No ventre da tua mãe um dia, você ficou lá. Você foi fecundado no ventre da tua mãe. Deus diz assim hoje para você: eu te conheço bem
antes disso. Quando é antes? Abram no livro de Salmos. Salmos 139. Salmo 139. O que é bem antes? Deus fala quando é antes. Para responder a sua pergunta, vamos lá. O que é antes, irmão? Antes do ventre? Então, em que momento Deus me conhecia? Você não era nem nascido? Ah, bom. Então vamos lá. Salmo 139, o verso 13 primeiro. Depois nós iremos ler o 16. 13 e 16. Verso 13. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. O verso 16, 139, 16. Os teus olhos me viam a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que é antes, irmão? Jeremias diz assim, olha, que Deus nos conhece antes do ventre materno. O que é antes? O verso 16 respondeu, você ainda era uma substância informe. Você nem existia. Informe. Você não tinha nem forma. Deus disse assim, eu te conhecia já te conhecia. Já sabia que você ia vir aqui, ó, nesse dia, na semana de oração, Deus já sabia. Deus já te respeitou quando você disse mais várias vezes para ele que não queria. Deus já te respeitou, porque ele te conhecia. No dia que você recusou o convite de vir aqui, Deus já sabia. E ele te respeitou, porque ele te conhecia. Você não era nem uma substância com forma, era informe. Deus te conhecia. Quando? Quando, irmão? Era uma substância informe. Agora eu vou terminar. Eu tenho uma pesquisa aqui que eu fiz, eu vou ler, mas é rápido, tá bom? A pesquisa de um doutor famoso aqui no Brasil, Drauzio Varela. Esse relato foi publicado no dia 15 de abril de 2011 e foi revisado no dia 11 de agosto de 2020 por Drauzio Varela. Ele explica o seguinte: os espermatozoides são desiguais. Na escola você aprendeu que numa ejaculação humana são expulsos ou liberados cerca de 200 a 500 mil espermatozoides, diz o doutor. Deles que todos nadam alucinados atrás do óvulo. Então pensa, irmão. De 200 a 500 milhões de espermatozoides, sobreviveu um, você já sabe, né? Que foi você. Mas é uma luta, diz ele. Ele diz mais. Até a glória da fecundação. Parece que não é tão simples os espermatozoides trabalharem em conjunto. Tá bom? Ele diz mais. Cada um qual tem uma função definida, como se fosse um exército de guerreiros disciplinados. No curso da evolução, foram obrigados a adotar essa estratégia para vencer as barreiras impostas pela anatomia sexual feminina. O que ele quer dizer? Drauzio Varela. O espermatozoide, apesar da muita quantidade que sai do homem, chega no órgão sexual da mulher, eles vão agora em direção ao óvulo para serem fecundados. Lembra do que a Bíblia disse? Que Deus te conhece quando você ainda era uma substância informe. Para você ter forma, o espermatozoide tem que chegar onde? No óvulo e ser fecundado. Deus disse que te conhece antes. É nesse momento aí, tá bom? Só para você saber. É nesse momento, ele já te conhece. Ah, mas não tenho forma. Mas a Bíblia diz que ele te conhece, mesmo você sem forma, informe. Ele te conhece. E como te conhece, te protege, te guia. Por quê? Porque temos dificuldades, irmãos. Desde esse momento já tem dificuldade para você atravessar. Ah, mas hoje, irmão, eu estou assim, assado. Lembre-se que quando você era uma substância informe, você já venceu. Por que não venceu agora? Olha só. Primeira dificuldade que você vai encontrar, ou que os espermatozoides encontram, diz, quando o espermatozoide chega ali no ambiente, que é o órgão sexual feminino, diz Drauzio Varela
que é um lugar isópito. O que é um lugar isópito, o órgão sexual feminino? O que é isópito? Eu busquei aqui, quer dizer, local onde não se pode viver, sem condições habitáveis. Então, quando você chega ali, no órgão sexual feminino, o que acontece? Ali já não é para você viver. Ali não. Porque a mulher, irmãos, tem reações químicas ou ácidos que mata os bichinhos. Entenderam? Então ali não é para viver. Olha a dificuldade. Ele diz mais. Sua superfície é formada, o órgão sexual feminino. Sua superfície é formada por colônias de lactobacilos, que secretam ácidos para defendê-la dos germes que penetram. Então, o órgão sexual feminino libera ácidos para matar tudo que tiver ali. Germes. E se tiver espermatozoide, morre também. Entendeu? Essa é a defesa da mulher. Ele diz mais. O líquido que a lubrifica, ela é rico em enzimas, anticorpos, glóbulos brancos dispostos a destruir qualquer tipo de invasores, seja bactéria, vírus, fungo, células de outras pessoas e até ou inclusive espermatozoide. Eita! Tá vendo, irmão? Tem que sobreviver, filho. É a luta para sobreviver. Chegou ali, um ambiente que não era para você sobreviver, mas você sobreviveu, porque você está aqui. Ô, glória. Você está aqui, irmão. Sobreviveu. Quem faz isso? Deus, porque Ele te conhece. Ele queria que você nascesse. Ele fez de você um vencedor. Essa foi a primeira dificuldade. Chegou ali, já tem os ácidos. Guerra de ácido. Você escapando e indo embora. Segunda dificuldade que você vai enfrentar. Os poucos espermatozoides, já não é mais 500 milhões. Os poucos espermatozoides que sobrevivem nesse ambiente ácido ainda precisam vencer as barreiras para chegar até o óvulo. Primeira barreira, o que ela encontra? O colo se abre por um pequeno orifício revestido por glândulas que produzem um muco espesso para vedá-lo a impedir a entrada de germes. Como consequência, para penetrar, o espermatozoide é obrigado a se espremer. Sabe o que acontece, irmão? Lá, no órgão sexual feminino, além da chuva de ácido, depois ele se fecha. Eles criam barreiras. Alguns médicos dizem assim, telas de proteção. E o espermatozoide vai passar entre a tela. Entre a tela, quem quiser sobreviver. Quem não quiser, barra na tela. Lembre-se que já barraram alguns lá no ácido. Alguns já tomaram chuva de ácido e ficaram lá mesmo. Morreram ali mesmo. Outros achou que escapou quando veio na frente, pá, uma tela. Morreu ali mesmo também. E outros passam pela tela. Entenderam? Tudo isso é defesa da mulher. Não que ela não quer que você nasça, também ela não sabe nada. Isso é plano de Deus. Terceira e última dificuldade. Diz, o trajeto pelos canais não é só labiríntico. Olha, ainda tem essa, meu irmão. Ainda tem essa dificuldade. Você passou pela telinha, canal estreito, todo espremidinho, para chegar aonde deveria. Ainda tem um labirinto para você achar o lugar certo. Eita misericórdia. Fui pelo lugar errado, pá, na terra, morri. Fui no outro lugar errado, pum, ácido, caiu. Era assim. É assim. Diz mais. O trajeto, além de labiríntico e perigoso, ao invadir o muco, os espermatozoides são atacados por legiões de glóbulos brancos hostis. Quer dizer, matadores. Ei, misericórdia. Escapou da chuva de ácido? Sim. Escapou das telinhas? Sim. Aonde você cai? Legiões, irmão. Até lá você já enfrenta legiões. As legiões estão em tudo quanto é lugar, meu amigo. Até lá você vai enfrentar legiões. E Deus vai ter que te guiar até o teu objetivo, que é o óvulo. Ele te guiou porque você está aqui. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Amém. Deus te conhece quando você ainda era uma substância informe. Por isso que Ele te guiou. Porque Ele te conhece. Ele queria que fosse você mesmo que nascesse. Meus amigos, e Drauzio Varela termina dizendo o seguinte.
que existem 3 grupos de espermatozoide. 3. Um deles foi o que você participou. É do grupo vencedor, chamado de pelotão de elite, os nadadores. Esse é o primeiro grupo ao qual você faz parte. Segundo grupo, eles chamam de bloqueadores. Sabe aquela telinha, irmãos? A telinha lá formada? Tem uns catinguentinhos de uns espermatozoides que eles nadam só para chegar até ali e parar para dificultar quem vem atrás. Olha, eita misericórdia. Como é que pode, né? Como é que pode, filho? Até lá tem uns catinguentos que atrapalham. Vai ser assim até Jesus voltar, irmão. Começou lá. Vai ser assim até Jesus voltar. Legiões, lugar estreito, né? Passagem difícil. Até Jesus voltar vai ser assim, filho. Ele diz que esses bloqueadores são chamados de kamikazes. Quer dizer, só nasceu para morrer e matar os outros. Atrapalhar. Só para atrapalhar a vida do povo. Da população dos espermatozoides. Só para atrapalhar. O último eles chamam de matadores. Drauzio Varela diz que os matadores, eles têm aquela cabecinha lá do espermatozoide um pouquinho maior, e dentro daquela cabeça tem enzimas destruidoras, que esses matadores, ele morre, mas também destrói um monte. Como? Na cabeça dele é liberada enzimas que matam um monte. Aí você passou por um ambiente ácido, você passou pelas telas, os labirintos, você se espremeu, você passou pelos kamikazes, os catinguentos que foram lá só para matar, você passou por eles. Você passou pelos outros que vai só para matar também lá na frente. E você chega aqui. Você é importante para Deus, sim ou não? Demais. Sim, demais. Você é vencedor, filho. Oh, glória, Senhor. Deus, ele tem um plano na sua vida. O diabo não pode ir contra o plano de Deus. Por mais que ele tente, por mais que ele faça reuniões no inferno, mas você é mais do que Vencedor. Deus, ele te ama. Amém. Deus, ele quer que você volte nessa semana. Oh, glória. Deus, ele quer que você ouça a sua palavra. Deus, ele quer que você se fortaleça, porque ele tem planos maravilhosos para você. Amém, Senhor. Sabe qual é o plano? Um deles, e o maior deles, um dia Jesus vai voltar nas nuvens do céu e vai te chamar e vai pôr na sua cabeça uma coroa, a coroa da vida eterna, porque ele te ama. Amém, Senhor. É dificuldade, irmão, que nós iremos passar, iremos, mas com Cristo seremos mais do que vencedores. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. Oh, glória. Amanhã eu aguardo você aqui, tá bom? Iremos falar sobre o próximo tema: o amor de Deus em ação. É ação. Amor de Deus é ação. Não é palavras, é atitude. Se ele disse que te ama, ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Ele te ama muito, não é pouco não, viu? É muito. Então volte amanhã. Nós iremos para o segundo tema dessa semana de oração. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Amém? Iremos ter mais um louvor? Sim, por favor. Na sequência nós iremos orar com todos de pé, para que Deus continue nos abençoando.